Então nós vamos falar sobre os 30 anos de criação do LIEC. O LIEC foi criado pelo professor José Arana Varela, o Luiz Bulhões e eu. O objetivo maior é que nós não tínhamos nas universidades espaço físico, estava muito difícil. Mas os órgãos financiadores estavam financiando equipamentos e os equipamentos estavam em caixotes e precisávamos colocá-los em funcionamento para fazer nossas pesquisas. Então surgiu a possibilidade da CBMM, que era a empresa, companhia brasileira de metalurgia e metais, interessado no desenvolvimento de alguns produtos dela. Então nós trocamos o desenvolvimento dos produtos em a construção de um prédio, que é o prédio do LIEC. Assim surgiu o LIEC de São Carlos e o LIEC de Araraquara, os dois LIECs. O professor Varela comandando Araraquara, Bulhões e eu comandando aqui em São Carlos. A nossa origem, nós tivemos, não havia contratações, nós tivemos o grande prazer de ter alguns alunos que foram a base do nosso LIEC, que foi o Edson Roberto Leite, o Carlos Pascocimas. Do nosso lado, o Bulhões tinha os alunos deles também que trabalharam fortemente. Também nós podemos dizer que, ao longo dos anos, foram centenas de alunos. E é muito complicado a gente fazer todo esse detalhamento. E na época era difícil, era complicado. Para você ver, mesmo com o LIEC aqui, nós tínhamos algumas deficiências. E tivemos o apoio de alguns professores. Uma professora, a professora Ivone Mascarenhas, uma pessoa espetacular, não só como professora, mas como orientadora e como um catalisador em São Carlos do progresso científico e possibilidade aos pesquisadores que aqui chegavam a São Carlos. Tanto é que hoje, por habitante, nós temos o maior número de doutores. Isso aí foi catalisado por ela e seu marido, Sérgio Mascarenhas. E quando nós começamos a trabalhar fortemente aqui, tivemos duas vertentes importantes. Uma, varistores. O varistor, para quem não conhece, é o para-raio. Então nós temos uma cerâmica de óxido de zinco que absorve o raio e garante que a não destruição do nosso sistema de transporte de energia elétrica. E cerâmica estrutural, porque na época pensava muito em substituição dos metais. Vamos fazer faca cerâmica, vamos fazer isso aqui cerâmica, aquilo lá cerâmica. Então a zircônia, nós trabalhamos muito com zircônia estabilizada, inclusive tem no Rio de Janeiro uma fábrica de cerâmica estabilizada que faz facas cerâmicas que são muito boas. O grande problema é que cai no chão quebra. Então esse é o detalhe de ordem técnica que tem. E a empresa segunda que trabalhou com a gente foi a 3M do Brasil. Nós montamos uma fábrica de varistores para a 3M em Ribeirão Preto,
comandada pelo professor Edson Leite, certo? Nesse meio tempo que nós estávamos fazendo todo esse trabalho, a Companhia Siderúrgica Nacional teve um problema nos seus queimadores cerâmicos. Então, o Cid Nascimento e Oscar Rosa Marques nos chamaram e, em equipe, junto com esses dois competentes engenheiros e a nossa equipe aqui, nós resolvemos o problema do queimador cerâmico. Chorava na época o queimador, nós vimos lá que penetrava muito o óxido de ferro, que reagia com a sílica, formando silicato de ferro. Nós pusemos um filtro nos queimadores cerâmicos e paramos com o choro do queimador e o refratário de sílica passou a viver eternamente. Quem perdeu nessa história foram as firmas que produziam refratários de sílica. E, em seguida, começamos a trabalhar também, fizemos vários projetos no alto forno, principalmente no canal de corrida, para que não houvesse mais acidentes e otimizasse o alto forno. Então otimizamos, porque o alto forno ele parava de funcionar quando o seu cadinho, que é o último recipiente, o recipiente que recebe o ferro fundido, ele era destruído com o tempo. E nós observamos que essa destruição com o tempo era o óxido de cálcio que comia o carbono do cadinho. Nós impregnamos todo o cadinho de óxido de titânio, o óxido de titânio reagindo com o óxido de cálcio, formava o titanato de cálcio, que é mais refratário que o próprio carbono, e aí nós duplicamos a vida do alto forno. Então, foi uma segunda meta importante. Como nós tínhamos dado certo, passamos para o carro torpedo, e com o carro torpedo nós mudamos que existia. O carro torpedo transportava o gusa, que é o ferro líquido, que é básico, e o refratário do carro torpedo era ácido. Então aquela história, eu jogava um sujeito que ia comer o outro, né? Quer dizer, o material ali do gusa destruía o carro torpedo, e de vez em quando havia acidentes, inclusive. Então nós transformamos aquilo lá tudo num carro torpedo totalmente básico, acabamos com o acidente e quadruplicamos a vida útil do carro torpedo. Esse foi um segundo ponto importante que ocorreu nos nossos desenvolvimentos. E por último, entramos lá no conversor, tá certo? E participamos ativamente da mudança dos refratários do conversor, porque ali no conversor se joga oxigênio para diminuir a quantidade de carbono e acertar o aço. Ali que faz, na realidade, o aço, certo? E com isso nós pusemos um refratário que não sofria mais tanta corrosão. Nesse meio tempo, apareceu na nossa parte a Wright Martins, que queria vender gás. E ela queria vender gás a quem? Ao pessoal que faz revestimento cerâmico. E nós vimos que o revestimento cerâmico tinha aquilo que eles chamam de coração negro. O revestimento não queimava 100%. Por falta do quê? De oxigênio. Nós mostramos que os fornos de 100 e 150 metros
era descompensado em termos de oxigênio. Fizemos todo um estudo e se perdia de 8 a 12% do revestimento. Nós, primeiro, melhoramos o revestimento cerâmico e, segundo, acabamos com o coração negro. Então, o revestimento passou a não ter mais coração, ser um só revestimento, certo? Também, nós aqui temos ao lado, em Porto Ferreira, a cerâmica artística, em que você, Mário e o Kleber também participaram ativamente lá com a gente nessa parte de melhorar, não o produto em si, a arte em si, mas a cerâmica. Nós melhoramos, nós fizemos uma cerâmica muito mais efetiva, eles diminuíram as perdas, melhorou a propriedade mecânica e melhorou também a forma do produto. Então o Brasil passou a ter um produto muito melhor do que aquele que existia normalmente. Nós também vimos que o LIEC precisava melhorar em termos de nossos alunos saírem e iam para a universidade. Por que nosso aluno não monta a sua empresa? Então nós tivemos várias empresas, sendo duas spin-off aqui do nosso laboratório, comandada pelo Gustavo e o Daniel, que é a Nanox, que hoje em dia faz produtos bactericidas, que é largamente utilizado no país e vendido no exterior, e o Adriano, que trabalha com a parte de a Cosmo Science, e que dá um desenvolvimento muito bom para a área de cosmético. Caracteriza os comércios, dá garantia aos cosméticos. Mas nesse mesmo caminho, nós tivemos, como viram os bons resultados de Porto Ferreira, bateram na nossa porta também os industriais de Pedreira. E nós somos a Pedreira, trabalhamos vários anos em Pedreira, melhorando as propriedades mecânicas, melhorando o tipo de massa que utilizava em Pedreira. E essa parte de Pedreira também, você, Mário, certo? E Kleber tiveram uma participação, porque é importante não só fazer a pesquisa, não só resolver um problema, mas mostrar à sociedade que a universidade contribui não só na formação de alunos, mas também na melhoria do nosso parque industrial. Isso é extremamente importante e vocês nos ajudaram muito na divulgação desses nossos resultados, com vídeo, entrevistas, mostrando o trabalho da universidade. Paralelamente, nós continuamos fazendo a nossa pesquisa e entramos com um método que nós chamamos método Pettini, que era um sal orgânico, e nós transformávamos esse sal orgânico em semicondutor. Então esse sal orgânico utilizado como semicondutor foi bastante. Nós obtivemos vários sensores, inclusive em escala industrial, piezoelétricos também
obtivemos, porque a gente pode, dando uma pancada, transformar energia mecânica em energia elétrica. Esses são os pesos elétricos. Quando a pessoa acende lá no fogão, aquilo lá é um peso elétrico, certo? E esse peso elétrico também é utilizado para fazer memórias de materiais não voláteis, memórias melhores do que as que estão aí na praça, que demora de 5 a 8 anos. Essa aí demora 100 anos para morrer, certo? Então, nós fizemos várias memórias, nós temos um número incrível de artigos que foram publicados com essa parte de memórias usando o método chamado PITIN, que é o orgânico com inorgânico, o semicondutor. Mas você sabe que a gente não pode o tempo todo, tem que mudar. Daí nós começamos a utilizar o hidrotermal clássico. O que é? Usar temperatura e pressão para obter nossas sínteses. As mesmas sínteses que a gente fazia anteriormente, nós começamos usando pressão, mas os tempos eram longos demais, 24 horas, 48 horas, para obter um produto que ia ser sensor, que ia ser valistor, ia ser bactericida. E deu estalo, nós começamos a utilizar hidrotermal, micro-ondas, em que os tempos de 24 horas passaram a ser 2 minutos, 5 minutos, e as temperaturas que eram em torno de 250, 300 graus, passaram a ser 100, 120 graus. Com isso, nós mudamos completamente a nossa linha de pesquisa, a produção de pesquisa. Então, e entramos em 3 áreas extremamente importantes. Energia, que nós transformamos a luz em elétrico com semicondutores e transformamos metano em carbono e hidrogênio. Quer dizer, esse hidrogênio vai gerar, junto com o oxigênio, água e energia elétrica. Outro ponto importante é meio ambiente. Nós fizemos vários sensores, inclusive um sensor que está sendo utilizado hoje na Argentina. Muitos argentinos morriam porque eles usam gás, o gás gera CO e a pessoa ia tomar o banho, era o último banho da vida dela. Então, com esse sensor de série que nós desenvolvemos, nós resolvemos este problema, que quando começa a aparecer CO, apita um sino muito forte, a pessoa sai do banheiro, senão vai ficar o resto da vida naquele tomando banho, né? E último, materiais bactericidas, principalmente obtidos do tungstato de prata, molibdato de prata e fosfato de prata. Esses 3 compostos, nós obtivemos resultados super interessantes. E por último mesmo, nós estamos jogando elétrons nesses materiais, criando prata metálica e jogando luz em femtosegundo e criando prata metálica. E formam produtos que são, além de bactericida, nós temos resultados muito interessantes, que são que esse material mata células cancerígenas, mas não perturbam as células boas. É nesse nível que o LIEC está. Após 30 anos, nós chegamos a fazer produtos
para a nossa sociedade, além de ajudar a indústria nacional que traz os problemas, nós estamos criando novos produtos para a sociedade. Então nós tivemos primeiro o nosso nascimento, depois ficamos jovens trabalhando com as indústrias e hoje velhinhos nós estamos trabalhando, depois de 30 anos de luta, estamos trabalhando com as nossas spin-off, trazendo para a nossa sociedade, transformando o conhecimento em riqueza, o que é o melhor que a universidade pode fazer.